Sou professora Silemar, professora de artes, e é desse lugar então que venho falar um pouco sobre a questão da cultura. A professora Mirege é quem solicita essa fala, e aí me pede para falar sobre cultura material, cultura imaterial, e buscando um pouco essa relação com a cidade e com a educação. A questão da educação é um pouco mais ampla do que só a educação escolar. Vamos entender a educação aqui como essa formação do sujeito. Então, a partir da ideia de que a cultura ela constrói esse sujeito, e o que é essa cultura? Né? A cultura são os hábitos, os costumes, as coisas que nos formam. E, na verdade, aquilo que a gente ajuda a construir, porque o sujeito é construído pela cultura enquanto ele deixa também a sua marca no espaço onde ele vive. Né? E essa cultura, segundo o IFAM, ela vai se dividir em cultura material e imaterial. E a cultura imaterial, se eu pensar na minha cidade, nas questões que a gente vivencia, quantas coisas que se levam, mesmo de memória, essas vivências, né, essas experiências. Criciúma já me vem a ideia de capital do carvão. O carvão é uma referência para eu pensar a minha cidade, que foi construída a partir disso. Né? A riqueza dela, a exploração do próprio carvão, que vai trazendo algumas marcas para a cidade e vai formando esses sujeitos que aqui vivem. Hoje nós temos as gerações novas que pouco vivenciaram essa ideia do carvão. Não temos mais mina na cidade, não tem mais a exploração do carvão como era feito há pouco tempo. Eu digo há pouco tempo porque nos meus 50 anos eu vivenciei muito isso na minha infância. Né? Sou filha de mineiro, sou casada com um mineiro, e meu sogro era mineiro, minha sogra era escolhedeira trabalhava na escolha de carvão. Então essa referência do carvão ela é muito forte na minha própria formação. Então, enquanto criança, eu via uma Criciúma de uma terra preta, né? De uma terra preta que foi ganhando um colorido gradativo, que tinha um trem que cortava a cidade, que fazia referência, que dava a nossa referência de horário era a passagem do trem, a referência para levar os maridos, os pais trabalhavam na mina e as mães preparavam as marmitas e levavam de caminhão para os funcionários. Então, a referência de horário desse caminhão, o trem passava, estava na hora de... E essas questões culturais, envolto dessa história da cidade, é que vai constituindo esses sujeitos. Então, numa visão mais antropológica, né, que o Laraia traz essa ideia de que no contexto que se constrói esse sujeito, a gente vai se constituindo dentro dessa concepção. Eu falo da ideia do carvão, mas todas as outras questões que cercam a gastronomia, o que marca a região, se a gente pensar nas festas populares, a festa das etnias, como é forte aqui a presença da gastronomia italiana, a do negro, alemão, que são as etnias que constituem a nossa região, que colonizaram. Né? Na festa das etnias não consta a questão da cultura indígena, não é contemplada, mas a gente sabe que o índio tem uma influência forte nos nossos costumes, nos hábitos e costumes daqui. Nessa perspectiva desse hibridismo, né, dessa mistura que nos constitui, o Nestor Canclini, ele vai falar sobre cultura híbrida, essa ideia de que a gente vai se constituindo a partir dessa somatória mesmo, dessas questões que nos trazem e nos constroem. Bom, falando em festa, Criciúma tem a festa do Divino, a festa da Santa Bárbara, que é aniversário da cidade, a festa do São Cristóvão, a festa das etnias, que eu já falei, a festa do Divino, que tem um artista que retrata muito isso. É importante conhecer o Willis Umblick, é de Tubarão, mas ele vai
e retrata assim, todas as manifestações, mas do litoral da região, né? Que está muito... A gente tem 40 minutos para chegar aqui nessa região do litoral. Importante as obras do Zumblik, de repente, trazer, evidenciar Mirete, de repente, para mostrar um pouco isso, né? Ele foi conhecido como o pintor da bandeira do divino, olha que coisa mais bonita, né? Ele materializa isso nas obras dele, isso é bacana. Então é nessa ideia de cultura híbrida é que a gente vai se constituindo. Cultura não é algo estanque, eu não posso trazer um conceito de cultura como algo pronto e acabado, ela é algo que vai se construindo, se constituindo com o tempo, porque a cada geração a gente vê marcas culturais diferentes, né? O jeito que eu falei da minha infância, quando eu menina, a relação que eu tinha com a cidade, com os colegas, com os pais, a relação com a escola, é diferente da relação que se tem hoje, dos jovens, dos adolescentes de hoje. Por conta dessa mudança, de que a cultura é móvel, né? Assim como a identidade do sujeito é móvel. Essa identidade se dá a partir da relação com a cultura, porque eu sou constituída ou construída pela cultura, pelo contexto no qual eu participo, ao mesmo tempo que eu também vou deixando a minha marca e vou mudando esse lugar. Tá? E como trazer isso para a escola? Qual a importância disso na escola? Como trabalhar isso com as crianças? A importância dessa memória, dessa história, disso não se acabar, né? Disso ficar sendo registrado dentro de geração em geração. Tá? E na escola nós temos, agora no momento, a gente está se preparando para a festa junina. Eu tenho uma preocupação, que é como que se caracteriza essa festa junina nas escolas. O que é trabalhado na escola com a festa junina? Se fala na questão da gastronomia, se fala na questão do figurino, na figura do colono, do jeca, do caipira. Que caipira é esse? Né? Uma oportunidade, de repente, das escolas trazerem essa relação com o campo, a importância da plantação, porque a gente pensa que pode colher laranja no balcão do supermercado, e não é assim, né? Se não tiver alguém que plante, que cultive. Então, a importância dessa discussão na escola é grande. Assim. Ressaltar a autoestima do caipira, da figura do caipira, da figura do colono, da figura do que planta, do que traz para nós o sustento. Né? E é isso, né? Não sei se a gente vai trazer.